Eu vou mostrar o ponto H que a gente está inserindo. Esse ponto H começa com if and def e um define. O que significa? Se eu não carreguei antes a biblioteca salesData.h, eu defino salesData.h, na verdade underscore aqui. E isso vai me permitir carregar a biblioteca apenas uma vez. Se essa primeira linha, aqui na linha 30, não for default, se der que já foi definida essa variável, ele não vai carregar o resto. Mas se ela não for, ele vai. E aí eu carrego o resto para impedir que a biblioteca seja carregada de novo. Observe que o salesData.h, em um primeiro momento, só tem uma estrutura, struct. O número do book, quantos livros e aqui. No salesData.cc, vocês estão vendo aqui, tá certo? É que tem, um uso dela. Só que ainda não é esse que eu estou procurando. Cadê? Eu tenho mais de uma função dessa. Pronto, encontrei. Deixa eu retomar a apresentação. Os seus itens, esse arquivo que eu estou aqui compartilhando com vocês, já apareceu? Pronto. Ele vai ter a string, tá certo? Aí a classe, novamente o if define, e aqui até a classe. O que acontece? Ele vai estar criando, eu vou entrar nesses operadores depois, ainda hoje, tá? Mas aqui está o código da função, né? Da classe e das funções que nós estamos utilizando, tá bom? Essa classe, a gente vai rever a parte de classe aqui, mas elas têm basicamente os seguintes dados, né, privados: um string, que é o número do book, quantas unidades vendidas e o lucro obtido, tá certo? Então, nos slides que a gente estava vendo, né, deixa eu retornar para lá. O que acontece aqui? Tá aqui a seus itens, então temos dois itens. Se o livro não for o mesmo, ele não pode combinar o total de vendas daquele livro no estoque. Por isso ele dispara um erro. E é o que ele pega aqui desse runtime. Se for o mesmo, ele vai usar a função de soma que ele definiu lá. Deixa eu passar para essa função de soma para mostrar para vocês. Embora a gente vai entrar em mais detalhe nesse tipo de sobrecarga daqui a pouquinho, tá certo? Então, pronto. Ele está aqui definindo um operador de soma, né, que existe um operador de soma que recebe dois consts e retorna um outro soma, tá? E esse operador está definido aqui embaixo, tá certo? Então, diferente de Java, você pode criar um operador de soma para sua própria classe. E no caso a gente usa a palavra-chave operator junto com o símbolo, tá certo? Então, o que acontece? Aqui esse primeiro elemento, tá certo? É o primeiro item que aparece antes do operador de soma, e esse é o segundo, tá certo? Então ele aqui cria um novo item de venda usando o primeiro elemento, e depois ele usa o mais igual ao outro, tá? E se você for ver o mais igual, ele definiu aqui esse operador mais igual, tá certo? Agora eu vou chamar a atenção aqui também um outro sobrecarga de operador, operator mais igual, mas observe esse trecho aqui antes da palavra operator, tá certo? Esse trecho aqui está dizendo que essa função é uma função da classe. Observe que essas palavras-chave não estão aqui no operador mais. Estão me acompanhando? Pedro, Ayrton, Vinícius, estão dando para acompanhar? Sim, pronto.
O que significa? Significa quer dizer que essa função não é uma função da classe. Mas como é que ela está operando sobre a classe? Se vocês forem ver, tá? Para eu poder fazer isso, eu sobrecarreguei o operador. Normalmente, de preferência, eu colocaria ele aqui como uma função amiga, mas nesse caso eu estou fazendo uso do operador que está definido dentro da classe, tá certo? Então, há três formas de você sobrecarregar um operador para ele ser utilizado por uma classe. A primeira é declarar ele dentro da classe. Por exemplo, public. Você vê que tem aqui na linha 62, eu estou marcando ela aqui, vocês conseguem ver. Retorna uma referência para seus itens, operador mais igual. Tá certo? Então eu estou dizendo que eu vou criar um operador mais igual para essa classe. O que vai estar à esquerda é a própria classe que está, o objeto da classe está chamando, e eu só preciso então nesse caso declarar o segundo item, que é o seles itens, tá certo? O primeiro item do operador, que fica antes do mais igual, é aquele que vai chamar a função, e esse aqui é o segundo item, é o segundo parâmetro que é passado. Esse com seus itens aqui é o segundo elemento da operação, o segundo operando, e ele é o que vai estar depois do mais igual, tá certo? Então é por isso que quando eu chego aqui, ele sabe, ó, unidades vendidas de quem? Do objeto que apareceu antes do mais igual. Mais igual, unidades vendidas. E o lucro, mais igual ao lucro. E retorna uma referência, perdoe-me, o conteúdo do des. Des em C++ é um ponteiro. Então, para você ter acesso ao objeto, você tem que botar asterisco des. Essa é a primeira forma. A outra forma está aqui embaixo, logo após desse mais igual, na linha 106. Aqui, esse operador mais, ele trabalha também com esses objetos da classe seus itens. Mas o que acontece? Ele não é membro da classe. Então, ele vai ter que dizer quem ele está recebendo. Porque ele não pertence a nenhuma classe, é uma função que você está criando fora de classes. Então, o primeiro parâmetro que eu destaquei aqui é o parâmetro que vai aparecer antes do mais, quando você escrever o código. E esse aqui é o que vai fazer depois. Mas, professor, ele está acessando dados privados de uma classe? Isso não deveria ser possível. Mas olha como é que ele faz isso. Ele faz isso usando um operador de mais igual que foi definido dentro da classe. Então, há um respeito, nesse caso da função, aos dados privados, porque ela está usando as funções definidas da classe para manipular os dados dela. Essa é a segunda forma de você sobrecarregar um operador para uma dada classe, tá certo? Ou seja, ele está externo à classe, usando as funções que a classe provê. No caso, a função o operador mais igual poderia ser outras funções, não precisa ser um operador da classe, poderia ter uma função soma e assim por diante, tá certo? Essa é a segunda forma. A terceira forma de você sobrecarregar um operador está aqui nessas linhas de 48 a 52. Observe a palavra-chave aqui em vermelho, friend. Ou seja, eu estou declarando esse operador maior que vai trabalhar com que vai retornar um elemento para entrada de dado, e aqui no outro, o menor, que vai trabalhar com a saída de dado ao string, como amigas, ou seja, são funções que não pertencem à classe, tá certo? Mas vai ter acesso aos dados membros da classe. Por quê? Porque é uma classe amiga. E a gente comentei na aula passada que classes amigas têm acesso a dados do objetos que sejam membros dessa classe, mas não exclusivamente para essa classe. Não pode ser membros da classe mãe, não pode ser membros da classe filha. A classe filha, alguns poderiam até imaginar, por causa
herança do polimorfismo, mas não, é só dessa classe, tá certo? Então, quando a gente for chegar aqui e ver esses operadores, deixa eu localizar aqui, pronto, olha aqui o operador que vai trabalhar com a série de dados. Ele basicamente está usando o primeiro elemento é aquele cout, tá certo? Ele não é o único tipo de dado string que você pode ter. Você pode ter a saída do canal de erro do sistema operacional, tá certo? Entre outras. E o que vai estar depois desse operador é o item de venda, tá certo? E aí ele dá um cout, basicamente usa esse objeto para imprimir os dados numa dada ordem. Puderam acompanhar, meus amigos? Aí, estão vendo isso? Sim. Pronto. Então, a gente está vendo que temos 3 formas de fazer sobrecarga. Mas que isso também estamos vendo, tá? Que temos try and catch em C++, uma introdução dos anos 2000, C++ 11 em diante. Tá? Então, as exceções possíveis em C++ são as seguintes. Exception, que é o tipo mais geral de problema. Observe que, diferente de Java, que ele vai ter sempre a mensagem padrão, é sempre interessante você colocar a mensagem específica de qual erro que possivelmente está sendo causado. Porque aqui a gente não tem tantos erros como em Java. Runtime erro, ou seja, algo disparou um erro durante a execução. Range erro, resultado fora do alcance dos valores permitidos. Overflow, você tenta acessar um índice além do que é possível. Underflow, você tenta acessar um índice ou um elemento quando você já ou não tem. Ou é um índice abaixo de zero, ou você não tem elementos que quis tirar. Lógica, o erro na lógica do programa. Domain no erro, é um erro de lógica, tá certo? Mas indica que um parâmetro para o qual não existe resultado. Tem um argumento inválido, tá? E certo? Tamanho, erro de tamanho, tá certo? Ou seja, que ela tentou colocar mais memória do que é adequado para o tipo. E out of range é índice inválido, tá certo? Aqui eu vou abrir então outra função. A gente vai ter localmath.h e localmath.cc. Deixa eu mostrar isso novamente no Sublime, como vocês preferirem chamar. Carregou a tela para vocês? Espero que sim, vamos lá. Em primeiro lugar, aqui temos a biblioteca localmath.h. Ele vai criar uma variável localmath_h aqui nesse define. E antes dele vai botar um if ndefine. Por quê? Porque se não tiver declarado essa variável declarada, isso quer dizer que eu não carreguei essa biblioteca. E aí eu posso seguir para baixo, afirmando que essa variável agora existe, para impedir que outras funções carreguem essa biblioteca, e eu tenho a biblioteca vindo de 2 cantos da minha árvore de importações, vamos dizer assim. E eu vou ter uma função que é inteiro fact, uma fatorial e um maior divisor comum. Observe que aqui não tem nenhuma implementação. Se eu baixar a barra inteira, esse é o único código que tem nesse arquivo inteiro, porque a implementação está nesse arquivo .cc aqui. Observe que ele começa com include localmath, tá certo? Tem aqui a função maior divisor comum, um fatorial, tá certo? Iterativo e um fatorial recursivo. Note que as implementações estão aqui, tá certo? Quando eu compilar, eu vou compilar com a opção "-c", esses 2 códigos. E aí o que acontece? Ele vai me gerar um localmath.o. Esse localmath.o, se eu botar no diretório juntamente com esse .h, permite que eu compile códigos importando essa biblioteca e assim acesse as funções sem ter acesso a implementações dela que estão aqui, tá certo? Essa é a principal forma de encapsulamento
da linguagem C e ela foi herdada por C++. Certo? Espera um pouquinho, gente. Eu tenho que dar uma resposta aqui à família. Uma pausa aqui na gravação. Espera um pouquinho. Opa. Retomando aqui, meus amigos. Tá certo? Então, essa forma de eu separar um arquivo, que é esse .h, com o que a gente chama de definição da estrutura de dados e cabeçalho das funções que vão ser implementadas, que estão implementados no arquivo objeto, e essas implementações no arquivo à parte para ser compilado e criar somente o código objeto, que depois eu vou enviar para outra pessoa usar como biblioteca, é a principal forma de encapsulamento da linguagem C que C++ manteve. E é uma forma de encapsulamento muito forte. Uma curiosidade, vocês viram que linguagem de programações até o momento? Python, Java, C++? Python e Java. Python, ok. Então, se vocês só viram essas linguagens, então é uma linguagem, são linguagens que trabalham basicamente com interpretação. No caso de Python, você sempre tem que mandar o arquivo fonte para lá. E no caso de Java, você compila para um .class e envia esse .class. Tá certo? Em C++, o que você acontece você vai ter um arquivo. Normalmente a gente utiliza esse recurso de encapsulamento com a declaração da classe e das funções que vão atuar sobre membros da classe ou que podem atuar sobre essa classe, ou classes, pode ter mais de uma classe em um arquivo em C++, mais de uma estrutura, mais de uma função, e no arquivo à parte eu coloco as funções e as classes que eu prometi implementar no .h, tá certo? E se eu precisar de outras funções, também implemento-as aqui dentro. Tá certo? E isso então vai me permitir gerar um código que utiliza essa biblioteca. Tá bom? Deixa eu dar aqui para os slides. Eu estou preocupado, deixa eu só também examinar se a turma não está no préface. Então vamos continuar aqui. Pronto. Aqui está a função localmath.c, a implementação. Tá certo? E aí quando eu vou na função, no código main, eu importo apenas a localmath.h, tá? Eu compilo a localmath, compilo a localmain e dou um G++ juntando os dois arquivos .objeto e ele vai criar um executável, tá certo? Essa operação aqui, nessa linha que eu estou demarcando, é uma operação que o compilador vai chamar o linker, ou seja, vai pegar os códigos objetos e ligá-los a chamadas um dos outros para fazer isso, tá certo? E aí ele vai gerar essa função fatorial aí, tá bom? Então vamos ver isso aí num terminal. Localmath. Com isso ele compilou os dois para .o
E aí eu posso juntá-los. Ele gerou o arquivo a.out que está fazendo um fatorial de 5, tá certo? E as outras contas que estavam lá, tá certo? Tá bom? O código está um pouco diferente, porque eu sempre, em cada semestre, faço uma edição, né? Aqui só está fazendo fatorial de 5, fatorial de 5 e fatorial de 5, tá certo? Mas usando variáveis diferentes, tá certo? Dúvidas? Tranquilos? Vamos continuar, né? Então, variáveis locais, né, são normalmente destruídas quando a função é a função, e estado que permanece até o fim do programa. Então, se eu criar dentro de uma função variável estática, essa variável vai persistir independente da chamada e do encerramento da função count e cause, tá certo? É o que vai acontecer aqui. E isso vai me permitir, por exemplo, fazer um contador independente, né? Toda vez que eu entrar aqui, ele vai incrementar esse valor, tá certo? E aqui, passagem por valor e por referência, nós vimos isso na aula passada. Esses slides aqui trabalham um pouco mais isso, além daqueles jogos de brincadeira, tá certo? Alguma dúvida sobre esse assunto? Posso seguir? Vamos lá. Certo? Vamos seguir aqui para um outro exemplo. Vamos para esse exemplo aqui, refparts. O que acontece? Vai trabalhar com entrada e saída, string, vector e stddef, quer dizer que eu vou estar usando a biblioteca stddef de C. Por isso esse nome começa com C. Tá? O que acontece aqui? Aqui eu vou ter uma função que encontra um string, ou seja, recebe um string, uma referência para ela, ou seja, trabalhar com o original, um caractere C, tá certo? E aí vai ter um size type e occurs, que vai mais ou menos, tá certo, contar quantas ocorrências da variável. Mas por que eu estou passando por esse exemplo? Porque eu quero chamar a atenção para essa palavra-chave aqui em verde, alto. Todos conseguem vê-la? Alto quer dizer o seguinte: o tipo de hat vai ser automaticamente o valor de retorno da função size. Ok? Tá certo? E aí o que acontece? Eu uso depois, vou iterar sobre esse size. Então, declare type hat, ou seja, eu pego o tipo de hat, e esse vai ser o tipo de i, que começa igual a 0, e diferente s.size mais i. Por que eu estou fazendo isso tudo? Porque muitas vezes essas funções sizes, embora sejam inteiros, eles foram chamados por outro nome, size t. Então, ou tem um outro tipo. Então, estou definindo que é exatamente esse tipo que eu estou trabalhando aqui. Então, isso aqui não vai me gerar nenhum warning. Mas mais importante que isso, olha como o auto e o declare type são utilizados. O auto já vai definir o tipo de hat de acordo com o valor que ele está recebendo. Se eu tivesse botado um double aí, hat seria um double. Se eu tivesse botado um objeto de uma classe, ele seria automaticamente aquele objeto daquela classe. E do mesmo jeito, quando eu declaro o i aqui, usando declare type, eu consigo saber o tipo do objeto especificamente que estou utilizando, tá bom? Tá certo? E eu posso
fazer isso com interadores também. Tranquilos? Dúvidas? Perguntas? Não? Ok. Vamos então agora o que eu tinha prometido mesmo, que é a parte de classes e memórias, tá? E com isso eu vou conhecer o assunto de classes e memórias. Deixa eu parar aqui a gravação enquanto eu abro o slide. Então vamos ver aqui de novo sobre classes. Ok, aqui nós temos SalesData, é uma classe que nós vamos trabalhar nessa biblioteca, tá certo? Ela tem a função amiga add, uma função amiga print e uma função amiga read, ou seja, essas três funções podem acessar os dados internos dessa classe, mas somente dela e não dos filhos. Temos um construtor default, SalesData igual default. O que isso quer dizer? Quer dizer que para cada dado privado ele vai chamar o construtor default, aquele que não recebe parâmetros para ela, e se não tiver, vai tentar inicializar eles com os valores padrões, que por exemplo para inteiros é o valor 0, para ponteiros é o nulo, e assim por diante. Tá certo? Strings são strings vazias. Tem um construtor que recebe parâmetros, tá certo? Tem um construtor que recebe um parâmetro que é só um string, outro que recebe um string, um unsigned, que é unidades vendidas, e um double P, e já está até descrito aqui, né? O número do livro que é o dado interno, aqui embaixo da seção privada, vai ser inicializado com S, unidades vendidas com N, e o lucro com P vezes N. Tá certo? E vai ter um construtor que vai ler do teclado. Tá? Temos a função ISBN, que retorna o número do livro, combine e assim por diante. Isso aqui está no ponto H. No ponto C, a gente vai estar o que? A função SalesData, que não estava definida ali, tá certo? Que vai ler o objeto, que vai ler da entrada. Nota que vai ter a função Average Price, que está ali também definida na classe. Se vender unidades, então, se é diferente de 0 unidades vendidas, é o lucro dividido por unidades vendidas, que é o preço médio, tá certo? E observe combine, pega o objeto que estava antes e combina com o atual, retorna aqui, e o add. Então as funções são definidas nesse ponto C, e quando eu vou aqui para minha main, eu só importo ponto H, fazendo a compilação daquela forma que nós vimos agora há pouco, compilando em objetos, eu posso trazer para cá com os dados encapsulados. Aí eu trabalho com os dados, lendo da entrada de dados, cada um dos dados, e se o ISBN for o mesmo, eu combino. Tá certo? Se não, dou uma mensagem de erro. Observe que eu estou usando aqui CR, ou seja, o canal de erro. Em geral, o canal de erro é a própria saída padrão para o Windows, mas para o Linux pode ser um outro canal. Pode ser até mesmo um pipe para um arquivo. Vocês têm essa liberdade de definir isso em C++ e em C. Tá certo? E vocês podem fazer isso. Construtores default, inicializa cada membro com construtor definido para chamado sem parâmetros. Se não é um, inicializa o objeto de forma default, atribuindo valores default para cada um dos seus dados membros e indo assim recursivamente até chegar aos tipos mais básicos. Tá? Se não há um construtor, você pode definir um default. Se há e ainda deseja usar um default, você tem que declarar essa intenção. Caso contrário, o compilador não irá gerar o default para você. O que isso quer dizer? Quer dizer que aqui em cima, seus dados igual a default, que significa dizer que como eu vou ter outros construtores e eu quero também o default, eu tenho que botar isso aqui. Caso contrário, o compilador não vai criar para você, porque já existem outros construtores, embora peçam parâmetros, não é como o default que não pede, mas você definiu um construtor, então ele não vai criar o default para você. Em compensação, se você não tiver definido nenhum construtor, aí ele vai criar o default para você. Tá certo? Encapsulamentos. Em C++, class,
tá certo? É privado. Somente o private diz que os dados são privados somente para os membros. Nós temos o público, né? Acessível para funções fora da classe e que não são nem amigas, chamadas interface. A gente em C tem um Instructive Class que você pode usar. Então, qual a diferença deles? No Classes, os membros podem ser definidos como privados ou públicos, membros não qualificados são privados. Se que são públicos, podem ter membros privados, mas se você não avisar que são privados, eles vão assumir como públicos. Então, classes, quando você não declara se são eles como públicos ou privados, assume que eles são privados automaticamente. Structs é o reverso. Demais, em C++ é a mesma coisa. Em C, não. Em C, struct, ela tem um funcionamento bem diferente. Tá certo? Friends são amigos, tá certo? Confirmando a definição da classe, por favor, declarem os protótipos amigos juntos, porque eles podem acessar os dados privados da classe. Tá certo? Então, controle de acesso e encapsulamento é tanto por palavra-chave pública ou privada, quanto por separação de arquivos. Tá certo? Dúvidas? Eu tenho um bocado de coisas que eu posso ficar mostrando sobre isso. Tá certo? Mas estamos com pouca gente. E eu gostaria de ir para um assunto mais divertido. Vocês aceitam? Pode ser, gente? Pronto. Ok. Então eu vou parar aqui C++. Tá? Até porque o tempo... O que nós vamos fazer agora é molhar o dedo mindinho do pé em escala no paradigma funcional. Por quê? Porque vocês vieram de Python e Java. Então vocês já tiveram agora uma grande diferença de C++. C++ implementa 2 paradigmas. Tá? O estrutural, em que você não precisa organizar os dados em classe, você tem os structs e as funções que manipulam aqueles dados, e tudo é público. Mas o encapsulamento ainda pode ser obtido, tá certo? Através da separação em arquivo de interface .h e a implementação dele .cpp ou .cc ou qualquer um dos vários nomes que C++ aceita. E aí a gente compila eles e enviando apenas o .o e o .h, permite que outras pessoas acessem o nosso objeto. Por que eu fiz isso? Para deixar claro. Por que eu estou falando isso? Para deixar claro. Encapsulamento não é uma característica exclusiva da orientação a objetos. É uma propriedade desejada. De que forma você não quer que outros programadores mexam nas bibliotecas que vocês criaram. Vocês têm que ser quando você define a biblioteca, você que tem que dizer como é o acesso aos dados daquela biblioteca. Tá certo? E cada linguagem tem sua forma de definir encapsulamento. Aqui eu mostrei separação de arquivos .h e arquivos de implementação. É a que é implementada muito comumente nas linguagens estruturais, mesmo aquelas que não têm orientação a objetos, como é o caso de C puro. Tá certo? Isso é importante dizer. A principal característica da orientação a objetos está na questão de herança e polimorfismo. E mesmo herança e polimorfismo varia de acordo com uma forma implementada de orientação a objeto. Java, por exemplo, permite que você só tenha uma classe mãe. C++ eu não vou entrar nisso aqui, mas permite que você tenha 2 classes mães, por exemplo. Mais de uma. E isso é uma diferença, tá certo? E agora a gente vai ver um paradigma que é completamente diferente. Escala você pode trabalhar com ele orientado a objetos, mas eu não vou mostrar isso aqui. Eu vou mostrar a escala com um paradigma funcional, tá certo? E a gente vai ver que a forma de pensar na hora de programar é diferente. No começo vai parecer mais difícil, mas é só a diferença no modo de pensar. À medida que você vai entrando nesse paradigma, você percebe que o que ele faz, na verdade, é forçar você a pensar nas funções de maneira mais diretas, mais atreladas ao projeto do que elas têm que fazer. Tá certo? E nesse sentido, isso vai favorecer modularidade e paralisação.
Então eu vou pausar aqui e nós vamos agora de escala. Na verdade, a dimensão de paradigma funcional. Tanto a orientação a objeto quanto a programação estruturada, elas fazem parte de um paradigma maior, que é o que a gente chama de imperativo. O que é imperativo? É tipo o imperador. Eu dou um comando, você executa. Eu observo o estado das coisas, dou uma ordem e atualizo o estado das coisas quando você executa essa ordem. Tá certo? Isso é o paradigma imperativo, que a gente vai falar dele com mais cuidado no próximo aula. Tá certo? Funcional, não. Você, no paradigma funcional, você utiliza ele. Um momento, deixa esse barulho parar um pouquinho. A gente está sentando nas declarações e nas expressões. E aí a gente tem uma coisa. Como assim? A gente está centrado na definição das funções. Um minuto, gente, vai ter um barulhinho agora. Voltamos em um minuto. Então, no paradigma funcional, o que a gente vai fazer é evitar os efeitos colaterais. Tá? Então, diferente da orientação a objeto do estruturado, que são imperativos, você está escolhendo em variáveis ou objetos e nas funções que os manipulam. Então, é definindo esses dados e na alteração desses estados, e podem ter funções sem valor de retorno. Um funcional não. A cada função que realiza uma computação prevista para ela. E essa computação deve depender apenas dos argumentos mandados para a função. Chamadas com o mesmo argumento devem resultar o mesmo valor. E funções sempre retornam valores. Tá certo? Não tem valores vazios aqui. Mas o que acontece? Como as funções só dependem dos argumentos passados e os argumentos passados, se forem os mesmos, produzem os mesmos resultados, as funções são independentes. Isso significa dizer que eu posso alterar a ordem de avaliação delas, tá certo? De acordo com o compilador, para melhorar a eficiência do meu programa, tá certo? O compilador vai tentar fazer isso para você. Isso, na verdade, tudo isso que eu falei, embora pareça algo impossível de se fazer programação no primeiro momento, é na verdade uma restrição na forma de expressão. Existem maneiras de eu programar, de eu me expressar em uma linguagem programador com esse paradigma e executar todas essas computações que eu executo em outros paradigmas, como a entrada e saída de dados, interfaces gráficas, modificar dados e tratar erros. Eu só vou fazer isso de uma maneira diferente, tá certo? Os benefícios disso: modularidade, generalização, reusabilidade, ela é muito mais alta aqui do que em outros. Paralisação, e isso vai me permitir fazer testes, porque como a função só é responsável, tá certo, por fazer a computação que gera o resultado previsto dela, elas tendem a ser menor e mais fáceis de serem testados, tá certo? Aqui eu vou dar um exemplo 1 em escala com efeito colateral. Em escala eu vou definir uma classe, por exemplo, a classe café, e ela tem uma função buy coffee, que recebe um cartão de crédito, depois de 2 pontos você vê coffee, que é o valor de retorno dela. O café que ela vai retornar, ela vai pegar aqui um valor cup, é um novo café, vai cobrar pelo preço da xícara de café e está escrito cup no final. Em escala, a última instrução é o valor de retorno. Nesse caso, o cup, que é um copo de café, é o que ela está sendo retornando. Observe que é do mesmo tipo que está previsto no protótipo dela, café. Deu para acompanhar, Ayrton, Vinícius? Pedro também está acompanhando? Pronto. Bom, aqui a gente tem um efeito colateral. Qual é esse efeito? Observe que na linha cc.chargeCupPrice, 2 linhas abaixo da definição do protótipo de BuyCuff, eu tenho uma cobrança do cartão de crédito. E observe que essa cobrança do cartão de crédito, embora seja necessário, quando a gente pensa na operação de comprar um café, ela não é necessária para o valor de retorno da função. O valor de retorno da função é o quê? É um café.
Então, isso é um efeito colateral, porque eu estou executando uma computação que não realiza, tá certo, o cálculo para o produto final. Na verdade, o café já foi produzido na linha anterior, o new coffee, tá bom? Então, sem eu trabalhar como vou alterar valor de variável em nada, eu vou transformar isso aqui numa função sem efeito colateral. Tá? Então, primeira coisa, bem-vindos à escala. A escala começa com classes, tá certo? Como Java. Aqui eu estou usando CC do tipo cartão de crédito. Deve ter uma classe cartão de crédito para fazer isso. E que café é um tipo café, que deve ter uma classe café para definir isso também. Não estou explicando nada disso. Não são definições padrões de escala essas duas classes. É só um exemplo de livro aqui. Tá bom? Observe que escala não tem ponto e vírgula. Tá certo? Esse aqui, como eu falei, é o efeito colateral. Por quê? Porque ele não tem nada a ver com o cálculo de produção do valor de retorno da função, que é um café. Tá bom? E aqui o último comando é o que é retornado, que é o camp. Tá bom? O principal problema dessa definição aqui com o efeito colateral é que eu estou definindo comprar café como um valor de retorno café. Não, eu tenho que pensar, comprar café, o que ele vai fazer na verdade? Ele vai gerar duas coisas, um café e uma cobrança. Tá certo? Quando eu penso assim, aí essa linha de cobrança de café não é mais um efeito colateral. Então, por exemplo, essa outra definição não tem efeitos colaterais. Eu estou definindo comprar café não como uma função que vai resultar num café no final para o cliente, mas vai retornar um café e uma cobrança. E aí eu tenho que a xícara de café é o novo café que ele pediu. Aqui essa função deve gerar isso. E eu retorno para ele esses dois valores, a xícara e o café. Observe como a anotação está aqui e eu posso então retornar os dois valores. E observe que a cobrança no cartão de crédito envolve o cartão de crédito e o preço da xícara. E isso agora ficou mais claro. Deu para acompanhar até aqui, né? Ótimo. Então o que acontece agora? Primeira coisa, percebam que para eu definir direito minhas funções de paradigma funcional, eu tenho que ter claro o que eu estou produzindo quando eu quero uma chamada de função. Se eu quero comprar café, eu não quero por simplesmente dar um café para um cliente. Eu quero dar um café e cobrar do cliente. Aí eu vou fazer isso. Tá certo? Uma coisa hiper importante. No final, eu observo que eu estou retornando uma lista de valores separados por vírgula, que não são nem do mesmo tipo. O primeiro elemento é um café e o segundo elemento é uma cobrança. Tá? Isso a gente vai chamar de tupla. Tá certo? Ou dupla não, lista. Eu vou chamar de lista por enquanto, mas tem um conceito de tupla que quem pagou a teoria de computação vai reconhecer. Mas é uma lista. As listas nos paradigmas funcionais são cruciais para sua implementação, bem como a gente vai ver a recursão. Então, nesse caso, eu fiz uma lista de dois valores, contém o primeiro elemento é uma xícara e o segundo é uma cobrança. E aqui eu vou aproveitar e introduzir a terminologia de lista aqui. O primeiro elemento de uma lista a gente vai chamar de cabeça da lista. Tá certo? E muito semelhante à fila, mas não é igual, nós vamos ter uma cauda. Em estrutura de dados, a cauda de uma fila era o último elemento da fila. No funcional é diferente. Nós temos uma cauda. O que é a cauda? É a lista sem a cabeça. Tá bom? Quando você olha para a lista e bota tipo polegar cobrindo a cabeça, o que sobrou é a cauda. Que por sinal também é uma lista. Tem também uma cabeça e tem também uma cauda, que é o resto dela. Tá certo? Um minuto. Alô, voltando, evitando os barulhos, mas vamos seguindo. Deu para entender essa situação? De como é que foi evitado o efeito colateral? Nesse caso foi simples, né?
Mas há casos mais complicados. E se você precisasse implementar um laço na sua função? Né? Aí você teria um problema um pouco mais complicado, porque um laço normalmente, aparentemente mais complicado. Eu vou lhes dizer, vou repetir a explicação de por que agora não tem efeito colateral. Primeira forma é na forma que eu estou definindo a função. A minha classe café tem que define by coffee, continua recebendo cartão de crédito, mas agora não vai retornar um valor só, vai retornar dois. Um café e uma cobrança. Tá vendo aí na primeira linha depois da classe, Vinícius? Pronto. E aí o que acontece? Eu crio uma xícara, cup, é um novo café, e retorno a xícara, vírgula, né, numa lista, a cobrança no cartão de crédito do preço da xícara. Tá certo? Observe que agora a cobrança é parte do valor de retorno da função. Então, minha forma de conceber a função já prevê que ela tem que produzir duas coisas: o café e a cobrança do café. E a partir do momento que a cobrança é parte do valor de retorno, o cálculo dela é permitido na função. Na verdade, não o cálculo, mas o retorno da cobrança para a pessoa. Tá bom? Então, com isso eu evito um efeito colateral. Boa parte dos efeitos colaterais você pode evitar na concepção da função. Se você organizar a função de forma mais clara, como é que ela funciona, você diz no valor de retorno o que é que ela tem que fazer e organiza a computação para isso. Nesse sentido, esse protótipo do Define by Coffee, ele é altamente informativo. Você me dá uma forma de pagamento e eu lhe retorno um café e uma cobrança. Tá certo? Então, é bem declarativo, bem informativo sobre o que a função tem que fazer. E se você escolher o nome certo, você comunica bastante aí. Tá bom? Mas nem tudo é resolvido pura e simplesmente acrescentando algo no valor de retorno. Vamos supor que eu esteja com fatorial. Por exemplo, fatorial normalmente faz um laço para i igual ao valor decrescendo até zero, fazer o cálculo fatorial. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Bom, a primeira coisa, você vai ter que fazer isso recursivamente. Porque no paradigma funcional, se você não pode alterar valores variáveis, você não pode ter um contador, um índice i, iterando. Então, aqui, o que vocês aprenderam de recursão nos estudos de linguagem de programação se torna chave essencial. Tá certo? Ou seja, eu tenho que definir meus laços de forma recursiva. Como eu faço isso? Bom, é só pensar recursivamente. A primeira instrução é a condição de parada do laço da sua função. E aí é quando você retorna o valor. E as outras instruções é o cálculo que normalmente você faz dentro do laço. Só que quando for para ir para a próxima iteração, você faz a chamada recursiva, atualizando o valor do parâmetro para o novo contador e mandando os outros valores que são usados no cálculo. E aí você realiza seu laço. Tá certo? Eu estou falando isso, mas eu não vou ter tempo de passar muito tempo debatendo sobre isso, porque nós temos outros paradigmas e mais assuntos para ver, e também porque hoje eu estou preocupado, não sei porque o resto da turma não compareceu hoje. Não sei se foi o Campus Party, que o link está circulando, tem várias palestras essa semana, né? Talvez seja por isso. Ou talvez eu tenha que melhorar muito a minha aula, ou os dois. Mas vamos seguindo adiante. Tá certo? Então, quando eu faço definição, eu criei uma definição sem efeito colateral. E agora eu vou criar aqui, tá certo? Um conjunto de definições de cobrança, tá bom? O que é a cobrança? A classe cobrança recebe um cartão de crédito e uma quantia que deve ser cobrada. E ela tem uma função que é a combine, que recebe outra cobrança e retorna uma cobrança. Tá certo? E o que ele retorna? A cobrança, se o cartão de crédito é o mesmo nas duas, tá certo? Vai botar o mesmo cartão de crédito e vai cobrar
a soma das cobranças. Essa pequena definição simples vai me permitir trabalhar com mais de uma compra de café ao mesmo tempo. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas o que eu quero lhe dizer é que vocês têm que entender que essa definição também é um pouco recursiva, tá certo? Ou seja, se eu tenho uma lista de cobranças, eu vou usar o termo array, mas não é array, é uma lista. Eu posso pensar numa lista, eu pego a primeira, combino com a segunda, dá um resultado que eu vou recursivamente chamando para combinar com os seguintes até ter a combinação final. Tá certo? Isso é uma forma. Se a pessoa mandar mais de um cartão de crédito, eu vou disparar uma exceção dizendo que tem erro. Então, primeira coisa, a classe tem um construtor cujos argumentos estão listados aqui. O construtor da classe recebe um cartão de crédito e uma quantia. Tá bom? If else pertence ao paradigma funcional, não são exclusivos dele, mas pertence. E pertence também aos outros paradigmas. Eu digo isso porque alguém me falou que assistiu uma vez uma aula pela web e alguém dizendo que if else não pertence ao paradigma funcional. Ou não pertence, perdoe-me, não pertence ao paradigma orientado a objetos. As duas afirmações são falsas. O if else pertence ao funcional e pertence ao paradigma orientado a objetos. Tá certo? Uma coisa importante no funcional é que é o seguinte: se você tem um if, coloque o else. Tá? Algo que você deve evitar é um if sem um else no funcional. Tá certo? Então o if que retorna o valor do bloco a ser executado, que no caso aqui é a cobrança. Lembre que em escala a última instrução é o valor de retorno dela. E ali está a cobrança. Observe que para criar um objeto da classe eu não preciso de new. Basta o nome da classe e os argumentos. Tá bom? E exceção é algo que está fora do paradigma funcional, mas um dia talvez eu dê um curso só de funcional e a gente fala como é que conserta isso daí. Tá bom? Agora o que é que vai acontecer? Eu vou criar a função compre vários cafés. A compre um café a gente já viu, por isso que eu botei aqui os 3 pontinhos. Boa, obrigado, Ayrton. Tá certo? Então talvez seja, eu estou competindo hoje com as palestras do Campus Party, como é evento especial único, aí eles preferiram em aula gravada, o pessoal acompanha depois, né? Então olha aqui essa função compra vários cafés. Tá certo? Eu recebo cartão de crédito e quantos cafés a pessoa quer comprar. E olha só o que vai retornar. Uma lista de café, agora não é mais só um café, é uma lista, e uma lista pode ser 0 ou mais, aqui, e uma cobrança. Tá bom? Então, o valor das compras é uma lista. Café, cobrança. Observe que tem uma lista e tem um colchete e um parêntese. Então, primeiramente eu vou criar uma lista que vai ser um café e uma cobrança. Tá certo? A lista no paradigma funcional normalmente já é um tipo primitivo dela. Tipo primitivo entre aspas. A gente sabe que é um tipo composto, mas já está uma definição pronta para vocês. Vocês não precisam importar uma biblioteca para usar uma lista em várias linguagens de paradigma funcional. Tá certo? Então a lista aqui de café e cobrança. Então vai ser sempre um café e uma cobrança, um café e uma cobrança, um café e uma cobrança. E essa lista, que é a variável push, tipo compras, purchases, que está sendo feita, é n vezes a função buy coffee. Então essa aqui está chamando a função de cima, que a gente viu agora há pouco, n vezes para comprar os cafés e ter o cartão de crédito. Tá bom? E vai gerar as cobranças. Não vai executar as cobranças ainda. Aí o que vai acontecer? Essa lista eu vou transformar em cobranças e cafés. O que isso quer dizer? Quer dizer que vai ser um conjunto só de cafés seguido de uma lista só de cobranças unidas numa lista só. E eu vou fazer isso dando um zip. Tá? Esse unzip pertence à classe lista. E aí eu vou fazer o que? Pego o café e a cobrança eu faço uma redução
tá certo? De que forma? Pego duas cobranças e troco elas por uma que é a primeira cobrança combinada pela segunda. Ok, gente, se quiserem que eu explique algo melhor, a hora de falar é agora. Alguém quer gritar? Tá tudo bem? Repita. Entendeu? Pronto. Então esse um zip vai pegar todos os pares café e cobrança e vai botar todos os cafés para um lado, e cada uma das cobranças ele vai pegar o primeiro par, combinar, e o resultado disso vai ser combinado com o próximo, com o próximo, com o próximo, e assim ele vai produzir uma única cobrança no fim. Tá certo? Então, primeiramente, isso aqui é uma lista simplesmente encadeada de café, tá bom? Aqui é uma lista de compras com N compras de café, tá certo? Aqui é um unzip que vai pegar aquela lista de compras e fazer, observe que puxar isso aqui, ponto .zip, ela que está fazendo, a gente estava usando um zip sobre ela, e vamos jogar os cafés para um lado e as cobranças para o outro. Tá certo? E aí as cobranças são reduzidas em uma única. Observe que essa instrução também é a última dessa função. Dessa função compra vários cafés, buy coffees. Então essa instrução também é o valor de retorno da função. Observe que vai ser uma lista de cafés e uma única cobrança. Tá certo? Observe que eu não usei laços para combinar as variáveis. Essa unzip vai executar as coisas de forma recursiva com base nas definições anteriores. Então, o paradigma funcional utiliza a recursão por uma necessidade. Ela não pode alterar variáveis. Mas, professor, ela alterou variáveis porque na combinação somou as duas. Na verdade, não. O que ele fez foi pegar o valor da primeira, somar com a segunda numa terceira variável. E aí vocês têm que entender que aqui é lista encadeada e tem que lembrar de quem pagou estruturidade de ponteiros. Tá? Então, todo objeto que eu crio, todo dado que eu crio, eu vou estar apontando para ele. Ele nunca vai ser alterado. Qualquer operação que eu queira fazer que pareça uma alteração, que a linguagem vai fazer por baixo é criar um novo dado que vai ser o resultado da operação e apontar para ele. Então os dados não serão destruídos. Então, uma vez definido, é o mesmo. Se eu quiser recurdir a lista, você vai ter, na verdade, um ponteiro dizendo que a lista começa naquela cabeça e até onde ela vai, até onde ela se estende, a cauda dela. Mas você não vai estar... A original ainda continua existindo, você só não vai ter o acesso a ela. Então aqui nós não destruímos variáveis, nós não alteramos valores de variáveis, nós não alteramos estruturas de dados. Na verdade, nós criamos uma nova definição que reaproveita os dados das antigas e cria uma nova lista com os dados necessários. Tá certo? Qual é a vantagem disso? Bom, em um primeiro momento, depois que se acostumar a se expressar dessa forma, isso vai ser modular e muito mais compacto e independente. Em que sentido? Eu posso executar funções em paralelos. Tá bom? Ayrton, Vinícius, Pedro. Certo. Então vamos continuando. Então, a primeira aqui, esse sistema mostra uma formar efeitos colaterais em código sem eles, só repensando a definição. Nem sempre vai ter que ser assim, às vezes a gente vai ter que usar a recursão de forma mais explícita. Tá certo? Mas os efeitos colaterais são separados para fora da função. E o esforço é posto para se ter o mínimo de tratamento não funcional, ou seja, ter um mínimo de código que não se comporta de maneira funcional. Tá certo? E nesse caso aqui, a função é bem definição de matemática. Você se lembra de matemática, quando a pessoa escrevia
F dois pontos R seta R, tá bom? Se eu voltar aqui para o código, vocês vão ver algo semelhante que nós usamos o tempo todo. Deixa eu voltar aqui já para o comecinho do exemplo, que vocês já vão ver já nesse primeiro exemplo. Observe a função que compra um café. Tá certo? O que ele está dizendo? Recebe o cartão de crédito e retorna um café à cobrança. Então, esse aqui é o domínio, antes da seta da matemática, cartão de crédito. O que está depois da seta? Para onde a seta aponta? Para um par, café e cobrança. Quando eu desço aqui e eu vejo a função comprar cafés, deixa eu descer aqui para ela. Observe, está dizendo que eu recebo um par, cartão de crédito inteiro, seria cartão de crédito X inteiros, seta, lista de café e cobrança. Tá bom? Então, isso é uma maneira de se escrever em linguagem de programação o que os nossos professores de matemática escreveram na aula de matemática. F dois pontos R seta R, F dois pontos, deixa eu ler daqui, cartão de crédito X inteiro, seta, lista de café vezes cobrança. Tá bom? Essa é a maneira de se fazer isso aqui, que está expresso na linguagem, mas é o que o professor de matemática fazia com a gente. Eu tenho que pensar assim? Não, você pode pensar em termos de linguagem de programação mesmo, não tem problema. Tá? É só lembrar do primeiro exemplo. Uma função tem que fazer o quê? Eu tenho que comprar um café, então eu vou receber o cartão de crédito, tá certo? E vou produzir um café e uma cobrança e eu escrevo o código para isso. O que eu estou falando até o momento é que esse raciocínio que nós sempre tivemos na hora de escrever um software, e aqui vai estar mais, a gente vai ter algumas regras a mais para deixar mais pura essa forma de pensar, é na verdade uma forma de pensar matemática, de funções. Por isso a gente chama paradigma funcional. Tá certo? Ou seja, mudanças no valor de uma variável não deve impactar na função se eu chamá-la com exatamente os mesmos parâmetros. Tá certo? Isso é um conceito da matemática e aqui está funcionando. E aqui a gente vai ter dois conceitos que é, digamos assim, para medir como bem a gente está traduzindo essa ideia da matemática aqui, que é transparência e pureza. Uma expressão a gente diz que é referencialmente transparente se ela pode ser substituída pelo resultado e o programa não muda de resultado final. Tá certo? E pureza, a função é pura quando chamamos com argumentos transparentes e ela permanece transparente. Então, eu posso falar o que é opacidade aqui, mas antes eu vou dar um exemplo. Exemplo de transparência. Scala tem um terminal. E eu acho que eu vou executar isso aqui no terminal de Scala. Um pouquinho, deixa eu ir para Scala. Então, qual a instrução que está aqui no slide? X igual a hello world. E depois vou dar um X reverso. X igual hello world. Perdoe, eu botei 2 pontos a mais. Esqueci algo muito importante. Eu tenho que falar que é um valor, uma variável. X é valor word. R1 é igual a x.reverse. Eu esqueci de digitar val de novo. Não preciso dos parênteses, ok.
R2 val R2 é igual, tá certo, a x ponto reverse novamente deu igual, tá bom? Vamos ver aqui a questão do funcional. Se em vez de R1 ser igual a x ponto reverse, eu botar o resultado de x, observe, R1 está com o mesmo valor do que se eu usasse x. Tá certo? O mesmo se eu fizer com R2. Isso é um sinal de transparência. Bom dia, Wellington. Como é que vai? Tudo em paz? Tá certo? Agora vamos ver um exemplo que não é transparente. E eu vou usar o String Builder. Tá? Valor x. String Builder é de Java. Tá certo? Vou botar aqui só o hello. Bom. Valor y é igual a x.append e y virou hello world, tá certo? Valor r1 é igual a y.toString e r2 y.toString. Observe que parece que nós fizemos daqui para cá um hello world, parece que está tudo bem. Agora, olha o que vai acontecer, tá certo? Quando eu trocar x, tá certo? Ou melhor, trocar y por x.append. Você nota que aqui y é x.append, não é isso? E que R1 é y.toString, não é isso? E o mesmo para R2. Então vamos repetir isso aqui. R1 é x.append world to string. R1 deu a mesma coisa, hello world. Opa, deu? Deu não, olha só o que aconteceu. Tá hello world world. E se eu botar R2? Opa, ficou hello world world world. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que x, toda vez que eu estou append, ele é alterado. E como ele é alterado e eu dou um novo append, ele é alterado de novo. Então toda vez que eu chamo o append, embora eu esteja mandando o mesmo argumento, eu estou obtendo resultados diferentes. E isso é normal e desejado na orientação a objetos, talvez, no imperativo, no estruturado, mas não no funcional. Isso aqui é a ausência de transparência. Observe que a ausência de transparência, na verdade, é a violação, é uma consequência da violação daquela premissa básica que a gente tem no paradigma funcional, que é o quê? Funções chamadas com o mesmo argumento têm que produzir o mesmo resultado. Isso não está acontecendo aqui, por isso que nós chamamos isso de ausência de transparência ou opacidade ou impureza. Tá certo? Opacidade é porque está ausente a transparência. E isso é uma impureza. Então deixa eu botar aqui os slides. Wellington, uma pergunta. Onde é que estão seus colegas? Hoje temos pouca gente. Vamos aqui para o slide enquanto o Wellington me responde. Então,
Uma expressão referenciamento transparente se ela pode ser substituída pelo seu resultado e não altera o significado do programa. Quando troquei y por x, troquei y, na verdade, era x.appendWord. Então troquei y pela expressão que eu definia. Se o resultado fosse o mesmo, seria transparente. Não sendo o mesmo, não é transparente, é opaco. Tá certo? E a função é pura quando chamamos com argumentos transparentes, ela permanece transparente. Tá certo? Uma expressão referência transparência, ela pode ser substituída pelo seu resultado e não altera o significado do programa. Minha função é pura quando chamamos com argumentos RT. Exemplos de opacidade não transparente. Ler a entrada do teclado ou ler do usuário. Por quê? Porque se você chamar a mesma função duas vezes, você não tem garantia que o usuário vai responder da mesma forma. E isso significa dizer que o resultado para uma chamada de função com o mesmo parâmetro produziu resultados diferentes, e isso é opacidade. Tá bom? Tá certo? Formalmente, definição formal. Uma expressão é RT, referenciamento transparente, para todos os programas P. Toda ocorrência de E em P pode ser substituída pelo resultado de E sem alterar o significado de P. E formalmente, uma função f é pura, essa expressão f é referenciamento transparente para toda vez que eu mandar um valor que seja transparente. Por exemplo, aquele append não é transparente, mas o reverse é. O reverse eu poderia botar ou x ou hello world, que o significado ficou o mesmo. Em compensação, no string builder, usando a função append, ela altera a variável que a chamou, altera esse estado interno, e ao alterar esse estado interno, ela e depender dele, mas que esse é o pecado maior, ela se torna não transparente, opaca, impura. Tá certo? Deu para acompanhar, pessoal? Isso parece uma dor de cabeça no primeiro momento. Primeiramente não é, porque o raciocínio é totalmente local. Tá certo? Ou seja, eu não preciso pensar se o meu programa inteiro é transparente. Como eu verifico que o meu programa inteiro é transparente? Olhe uma função por vez. Se ela for transparente, se todas as funções que você está chamando são transparentes, seu programa é transparente. Sem opacidade, sem impurezas. Tá bom? E como você vai definir as funções exclusivamente para calcular aqueles valores de retorno que estão definidos nela, de pegar os argumentos de entrada e produzir os valores de retorno da função, a tendência é elas serem mais curtas e menores. Até porque nós não vamos estendê-las usando laços, nós vamos usar definições recursivas que tendem a ser mais compactas. Isso aumenta a modularidade e diminui a extensão do código. Vocês vão poder ver com mais tranquilidade se a coisa é local. E observe que para saber se era local, nesse exemplo de impureza, bastava saber se a função append alterava o x, ou se produzia uma outra string diferente de x e atribuía essa outra string para y. Se ela fizesse isso, ela seria pura, mas por alterar x, ela é impura. Então é um raciocínio puramente local da chamada de função e da função em si. Então isso não é um grande trabalho, ver a classe inteira, é uma série de trabalhos pequenos que dá para fazer. Tá bom? Então laços expressam a forma de recursão caudal, tá certo? E funções de alta ordem são aquelas que recebem outras funções como argumentos. Eu estou querendo continuar, mas eu estou com um problema. O resto da turma acho que está atendendo palestra do Campus Party que estão tendo hoje, né? Então eu vou suspender a aula por aqui, até porque eu sei que paradigma funcional ele requer um tempo para acomodar na cabeça, ele não é difícil, ele só requer um tempo para ser entendido, tá bom? E na semana que vem a gente vai continuar
com os assuntos. Eu vou atualizar o calendário porque infelizmente não é um semestre normal, um semestre corrido, excepcional, extra, né? 2019.4, 2019.0, como vocês preferirem chamar. Oficialmente acho que é 2019.4, não tenho certeza disso. E nessa situação eu vou ter que repensar um pouco o que é que eu vou dar de conteúdo. Talvez eu corte alguma coisinha, mas seria, eu acho que muito temerário da minha parte continuar esse assunto com mais de 20 alunos ausentes, né? Na verdade, só 4 presentes. Eu acho que o pessoal está na Campus Party. A gente continua semana que vem, tá certo? E eu vou dar uma reforçada na turma. Os envios do código vai ser só até a aula passada ou retrasada. Esse outro conteúdo vai ser trabalho que eu vou passar também, tá certo? Mas vai ser um trabalho teórico, não vai ser um trabalho de programação. Eu passo mais detalhes do envio do código via disciplina daqui para segunda-feira, tá bom, Vinícius? Tá bom. Então, turma, eu vou finalizar.